No vídeo de hoje eu quero te mostrar algumas novidades que nós temos do iPadOS 26, trazendo algumas coisas aqui. Eu tô com o meu iPad e nele eu já separei, se colocar aqui na tela inicial você vai ver que eu já coloquei o iPadOS 26, está na versão beta número 2, se não me engano, e já traz alguns recursos. Eu dei uma testada e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu achei bem interessante para a gente já poder ir utilizando desse novo sistema e como isso pode melhorar o jeito com que você usa o seu iPad. Então vamos lá. Bom, eu estou aqui com o meu iPadOS 26 e nós vamos ver aqui então utilizando ele com a caneta e utilizando também com o mouse. Eu também tenho o tecladinho, mas o tecladinho eu não vou colocar aqui porque nesse setup que eu estou usando não vai dar certo. Bom, então nós estamos aqui com a tela do iPad. Aqui dá para a gente já ver algumas coisas que ele traz para a gente de interessante. Algo que eu quero mostrar para você que eu já achei diferente, por assim dizer, né? Vai ser aqui no menuzinho, né? Quando a gente vem nessa parte do... onde tem as funções aqui, tem um nome específico para isso, eu sempre esqueço. Que você vai, né, para achar aqui o volume, brilho e tal, onde eu até configuro o que eu quero usar ou não. Já tá aqui com o Liquid Glass, e tá esse menuzinho que eu achei bem feio, comparado com o anterior. Não ficou legal, mas a gente tá na versão beta, eu espero que ele dê uma melhoradinha, né? Principalmente esses redondinhos aqui eu não gostei muito não, achei bem esquisitão assim. Acho que o outro era mais quadrado e tal, era mais legal, e esses aqui eu não tô curtindo tanto, mas tá aqui, tá transparente, né, bem interessante, né, da gente ver, mas não é tão legal. Se você ver as notificações, deixa eu ver, não tem muito aqui, mas é a mesma coisa, ó, ele entra aqui na tela, né, se eu baixar até aqui mais ou menos, fica aqui embaixo tal, legal, dá pra ver bem, não tem problema, e parece que tá descendo agora uma cortina, de líquido também, né, ó, passando pelos aplicativos e tal, dá uma sensação legal. Isso eu achei bem bonitinho, bem interessante. Aí fechou aqui, ele já vem para a aba como se fosse em aba de notificação mesmo e tal. Dá para ver bem, ó, o cenário lá atrás, né, que a gente tem as montanhazinhas lá, ela fica embaçada, dá para enxergar, tá legal. Mesmo a fonte sendo branca, eu não vi muita dificuldade de enxergar comparado com a primeira versão que o pessoal estava mostrando que estava bem difícil de ver e por aí vai. Então, nisso tá legal. Outra função que a gente tem interessante nele aqui é no menuzinho, quando você vem aqui para modificar, ó, cliquei, segurei, vou vir em editar, aí eu posso mudar aqui o plano de fundo, por exemplo, salvos recente, coloquei essa foto aqui da minha cachorrinha, e ela ficou com, deixa eu ver se ela tá com a panorâmica, não, aqui não tá, mas ela tem a função panorâmica também que fica bem interessante. Junte os dedos para cortar, ah tá, entendi. Ó, aqui ele vai gerar a cena especial, que ela fica como se fosse em 3D, ficou bem legal, mas eu não consegui colocar ela como tela inicial com esse recurso, ficou diferentão depois. Vamos ver se eu consigo fazer isso agora. Aí apareceu, vou dar OK, aí legal. Mas aí ó, lá no fundo, aí eu queria que ela tivesse essa função, né, de ficar mexendo e tal, igual a gente viu, e aqui não ficou não. E se eu deixar a tela desligada, aí volta para o outro normal. Então, pelo menos eu não entendi desse jeito ainda, né? Então, para mim, não ficou tão bacana assim. Deixa eu voltar no anterior. Então, vamos ver agora como funciona os recursos de brilho e tal, que a gente viu aqui com respeito ao Liquid Glass. Então, eu vou vir aqui, ó, clico seguro na tela, né? E venho aqui em personalizar. Nessa aba de personalizado, o meu tá no padrão, né? No escuro, mas se eu deixar o normalzinho, ó, fica ali. Aí ele deixa essa abinha aqui, de transparência e tal, legal. E tem esse translúcido, que é bonitinho, mas ele é bonitinho em algumas funções, ó. Dá uma reparada aqui, por exemplo, no meu widget do Google, de pesquisa e tal, né? Quando eu deixo no translúcido, o que acontece? Isso não é exclusivo do iPadOS 26, isso também acontecia no iPadOS 18, quando eu deixava nessa função aqui, quando ele tinha, não essa, né? Quando ele tinha essa função aqui do tingido, então ficava esquisito. Aí, aparentemente, eles deram uma arrumada, que aí eu consigo fazer assim, e uma coisa que eu achei bem legal desse tingido, que ele também vai ficar meio translúcido, só que eu consigo ir modificando aqui, para deixar ele branco e tal, né? Mas olha como o texto lá, principalmente aqui do Edit, né, a gente vê que não fica até legal. E eu posso clicar aqui
no objeto para eu escolher a cor que eu quero. Por exemplo, vamos supor que eu vou pegar esse azulzinho aqui do céu. Aí tudo ficou azul. Então isso é legal para você ter um plano de fundo, conseguir trabalhar mais ou menos nesse esquema e tal. E também temos a função de deixar os ícones maiores ou menores. Quando você deixa ele menor, aparece o nome. Quando você deixa maior, não tem o nomezinho. Eu não estou na dúvida de qual que é mais legal. Vou deixar assim por enquanto. E é mais ou menos isso que você pode deixar. Aqui está no modo escuro, eu posso clicar no modo claro, aí você vai ter que adaptar, né? Igual eu falei, em questão do widget ele não deu muito certo, e só que ele não vai funcionar as cores, ó. Mesmo que eu mude aqui e tal, ou mude aqui, ainda não aparece a cor. Então tem esse defeito, né? Então quando eu deixo no modo normal, deixo no padrão ou no escuro, fica diferente. E no meu caso, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais escuro a tela também, ao invés de deixar tão clarinho. Então eu já gosto de deixar assim, que aí eu consigo visualizar melhor toda essa função, né? Então eu deixo mais ou menos assim. Bom, então é mais ou menos isso que nós temos. Aí dessa forma aqui, né, a notificação fica igual. Aqui em cima também continua, só que aí já mudou aqui mais pro azulzinho, então achei legal. Olha como ele vai mudando. E a animação também é cagada. Então você vê de um para outro, assim, às vezes ele dá uma bugada e tal, que ele tá no 120 Hz, né? Tinha que estar bem fluido. Tem alguns bugzinhos, mas para trabalho não me atrapalhou em nada. Pelo menos por enquanto, né? Ah não, para não dizer que não atrapalhou, o Final Cut ele fechou umas 3 vezes do nada, assim. Mas deve ser por causa dessa incompatibilidade, mas eu consegui editar um vídeo sem problema nenhum. Vou mudar para o normal que tá me incomodando isso aqui. No fim das contas, pelo menos para você usar no dia a dia, eu não achei tão interessante deixar no modo translúcido, não. Eu achei que ficou bem dificilzinho de usar, ainda mais que eu gosto de usar esse widget aqui, não ficou legal. Não sei se é birra com o Google, né? Mas não funciona. Mas para mim, eu preciso muito ter essa barra de pesquisa, já facilita a minha vida ali na hora do trabalho, né? Então já deixo assim. Outra novidade que nós temos aqui do iOS são alguns aplicativos, né? Bom, então nós temos aqui esse diário, ainda não cheguei a utilizar muito ele, mas ele tem bastante coisa que dá pra gente fazer, né? Dá pra você escrever, fazer as coisas aqui, tem o texto que você pode adicionar, pode remover tudo que você quiser e depois pode mexer nele, achei legal. Aí você pode pôr na caneta, pode pôr na função de escrita também, bem interessante, né? O que você precisar aqui para poder editar aqui na sua página. Aí tem aqui várias funções e tal que dá para você acrescentar. Aqui tem o Apple Intelligence para você poder mesclar algumas coisas, acrescentar foto, tirar foto. Tem bastante coisa que você pode fazer. Já deu para ver que eu tenho um problema aqui com o iCloud, mas não tem problema com respeito a isso. Já dá para ver aqui que nele ele tem essa funçãozinha aqui embaixo, que seria para eu poder diminuir ele mais ou menos assim, ó. Aí eu consigo acrescentar outros objetos. Mas a gente já vai falar disso aqui. É bem legal, mas depois a gente fala dessa parte. Aí desses aqui temos também a área de jogos, que você vai ter aqui o contexto do seu conteúdo, né, como jogador, né, tem o Apple Games, aqui vai explicando algumas funções e tal. Você vai ter alguns jogos que você pode experimentar, de graça ou não. Tem como que chama? O Apple Arcade, tem um jogo em conjunto para você jogar com seus amigos e por aí vai. Esse aqui também não testei muito, tem várias coisas que dá para testar ainda, mas é uma evolução do que nós tínhamos do Game Center, não lembro como era o nome do outro também. E temos esse aqui que é o leitor de PDF, esse eu achei bem legal, hein, porque aqui no iPad eu utilizava, tem até salvo aqui na minha aba, eu utilizava esse Foxit Editor, que ele é bem bom, não é ruim, é legal, funciona para o que você precisa, mas tendo um nativo direto aqui do iPad, né, vai ser bem mais interessante para você poder trabalhar, escrever direto nele, vai ter as funções que você precisa sem problema nenhum, e ele é compatível com a canetinha para você poder escrever nele, fazer anotações, você pode escrever, acrescentar notas, selecionar objeto, consegue selecionar, copiar, tirar, fazer as coisas, pode copiar a tela, tem um monte de função que você consegue fazer direto com ele, e ele também tem a função de você fazer assinatura, então você tem um documento que você quer assinar, você faz direto aqui, depois envia, tal, bem legal também. Então é legal você ter um sistema de PDF direto nele, já deveria ter tido, né, mas tudo bem, funciona bem. Esse do telefone eu coloquei aqui porque eu não lembro se já existia antes, mas o que ele faz? Eu coloco aqui e, por exemplo, se eu fosse ligar aqui para minha mãe, ó, não, para minha esposa, se eu fosse ligar para ela aqui, quando eu clico, ele vai
Para o WhatsApp, ele não tem a função de ir direto para o telefone. Opa, tomara que ela não assuste com isso. Oi. Oi, amor, liguei, mas foi sem querer, tá? Que eu tô fazendo um vídeo aqui, precisava mostrar o negócio do telefone. Ah, tá. Eu olhei a ligação e falei, oxe, morreu, nunca liga. Aí eu liguei de volta, você não atendeu? Eu falei, morreu mesmo. E a parte de mensagem e ligação vai ser direto pelo WhatsApp, tá? Que não foi pro telefone, eu imaginei que ele ia pegar o meu celular e utilizar ele como recurso, mas não, ele utiliza o WhatsApp, que é o programinha que a gente tem instalado aqui de comunicação, de telefone e tal, e funciona com ele. É legal ter isso aqui, né? Funciona de forma interessante para você poder, quando eu tô utilizando somente o iPad e tal, o meu celular, igual nesse momento agora que eu tô gravando aqui, se eu quiser fazer uma ligação de emergência, consigo fazer aqui sem problema nenhum. Então, bem legal, né? Bem interessante. Então, aí nós temos o mouse agora com ponteirinha normal, bem legal, bem interessante, porque você consegue ver ele como um recurso normal para você utilizar, por exemplo, se eu for usar aqui no Final Cut, para ter um mouse é bem mais útil do que simplesmente aquela bolinha sem vergonha que eles utilizavam antes, né? Então é bem massa para você poder trabalhar com alguma coisa. Aqui eu já separei os aplicativos, ó, então se eu deixar aqui, já tá os 4 separados, sem problema nenhum. E isso aqui eu estou usando uma função bem legal, que para eu poder organizar eles, ó, eu estou aqui nesse lado, eu estou com o Procreate, aqui eu tô com o meu bloco de notas, aqui eu tô com o Canva, e nesse outro, a internet normal, né? Beleza, tô com o Chrome aberto. Eu tava falando com meus amigos e eles falaram, mas você nunca vai usar 4 aplicativos desse jeito, que fica muito pequenininho, não tem porquê. Isso é verdade, mas como que eu poderia utilizar ele de uma forma mais útil e dinâmica, né? Por exemplo, eu estou aqui com o Procreate, quando eu estou fazendo uma capa para o vídeo, alguma coisa assim, eu estou utilizando ele aqui, se você ver aqui nas minhas linhas e tal, eu tenho a foto, eu tenho as partes que eu preciso, então se eu fosse pegar uma foto ou pesquisar alguma coisa na internet, aí eu já deixei aberto ali o meu Chrome, então ele está fácil aqui, aí eu posso vir pesquisar, fazer alguma coisa que eu preciso, pegar um texto, alguma coisa desse jeito, já volto aqui de novo no Procreate e escrevo o que eu quero. Aí eu fiz aqui e quero mandar, por exemplo, Canva, aí eu vou utilizar ele, ó, coloquei ele aqui, arrastei, ficou tudo aberto, né? Então beleza, aí eu consigo já utilizar isso. Por exemplo, agora eu acabei de sair aqui da tela, né, porque eu precisei atender a ligação e tal, e para eu voltar, por exemplo, eu tirei tudo aqui, né, aí eu quero voltar com os 4 aplicativos abertos, eu posso clicar, vou testar aqui, ó, posso clicar ou no Chrome ou no Canva, que eu sei que é o que estava aberto, vou clicar aqui no Canva, ele já vai abrir ele direto ali, mas não abriu todos, né. Se eu clicar no Procreate, que está com todos ali, ele vai manter os que estão embaixo, então a gente tem as funções ali, então isso é legal. Mas, tá bom, eu deixei aqui, tá mais ou menos organizado, só que tá essa bagunça aqui. Como que eu faço para organizar eles, para eu conseguir utilizar os 4 de novo? Eu vou vir aqui, ó, clicar nos 3, no semáforozinho aqui, clico nele, venho no verdinho, clico seguro, e posso vir clicar nesses aqui, do jeito que você quiser, né? Para poder conseguir utilizar e tal. Então eu vou colocar os 4 aqui que eles já vão ficar certinho. Eu estou usando o mouse só porque para a gente poder visualizar, mas ele vai servir com qualquer um também, tá bom? Então não precisa se preocupar de estar utilizando ele ou estar utilizando o dedo, vai funcionar normal. Quando eu estou aqui com a Apple Pencil é a mesma coisa. Eu clico ali, clico seguro e consigo modificar do jeito que eu quero aqui, sem problema nenhum. E outra coisa é quando você está no meio do trabalho, né? Eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com o Procreate aqui, né? E, eu preciso que ele esteja na aba inteira. Então, eu posso já mexer nele aqui, ele já aumentou. Aí eu venho para cá e você pode ir aumentando assim que ele vai funcionando. Tipo assim, meio que jogando o dedo e tal. Funciona bem legal. Aí você quer diminuir de novo, você pode fazer mais ou menos assim, ó. Isso eu achei legal, que você pega e puxa ele e joga pro lado, ele já vai meio que ajeitando. Nem sabia disso, eu vi um cara fazendo no vídeo do YouTube, achei bem legal para você poder mexer. Aí depois que eu mexi tudo aqui e tal, tem os dois normal, né? Tô utilizando bem. Aí eu preciso dele inteiro. Clique e jogo para cima, ficou na aba inteira. Então tá bem responsivo, bem interessante, mas tem alguns errinhos ainda de quando você tá
fazendo esses movimentos, pode dar algum bug, porque a gente está na versão beta, então sem problema nenhum. Mas a parte do multitarefa está bem legal, está bem funcional. Eu ainda não testei no monitor, mas desse jeito aqui para mim já está ótimo. E com esse novo mouse vai ser bem legal para poder utilizar. E uma função bem interessante que nós temos também aqui é, deixa eu ver se eu consigo pegar. Olha só, eu venho aqui e tenho esse menuzinho. Nesse menu ele vai ter algumas funções para cada programa. Ele ainda não está funcionando direito não, dá para ver que não está pegando, pelo menos aqui no Procreate. Eu testei já esse menu no Procreate, testei também no Final Cut Pro, também não está funcionando. Mas é uma função que logo vai ter e eu acho que vai ser bem interessante. Mas só de ter já essa função de você poder modificar aqui... Opa! Aí, ó, tá ruim, caramba! Esse aqui eu vou deixar para você ver o problema que tem às vezes. Aí eu tô tentando clicar, ele some, também que ele some. Aí eu vou clicar e não funciona. Então alguns bugs ainda tá acontecendo aqui no iPadOS, mas está sendo mexido e tal, né? Então, de certa forma já tá funcionando, mas é bem legal de ter essa função e tal. No geral, eu tô gostando para a função que ele precisa. Então, a parte, se você quer usar o seu iPad como seu computador principal, ele vai ficar um pouquinho mais inteligente, acho que é bem interessante de se utilizar. Claro que ele ainda não substitui um computador como um todo, né? Eu já falei aqui no canal, vou falar de novo. Por exemplo, essa semana a gente está fechando o diário e estamos usando um sistema de Excel com fórmulas e um monte de coisa lá, e o iPad não consegue abrir esse tipo de documento, porque ele tem umas limitações lá da Microsoft e tal, que ele até considera, a própria Microsoft considera como se fosse um vírus, então você tem que desbloquear um monte de coisa para conseguir usar no computador, e aqui no iPad ele nem abre. Ele, mesmo usando o Office 365, eu pago assinatura normal, poderia abrir direto na internet, não funciona com essas macros. Então, se você usa uma coisa muito específica, você tem que analisar e ver se ela funciona. Mas, como eu já falei, né, para coisas básicas desses programas que nós temos aqui, vai funcionar sem problema nenhum. Então, são algumas limitações que nós temos. Muito bem, então essas são algumas novidades que nós temos do iPadOS 26. Eu acho que está ficando bem interessante para você utilizar como um computador mesmo, né, poder trabalhar e tal, acho bem legal. Se você tem alguma dúvida ou quer que eu mostre uma coisa específica, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre trazendo vídeos sobre esse assunto. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!